Vamos agora para subtração de números decimais. Exercício. Primeiro, resolva a subtração entre os números decimais abaixo. Então, eu vou para a subtração. Tem uma regrinha para subtração, que é parecidinho com a de adição. Iguale as casas decimais, caso necessário. Casas decimais são números que estão depois da vírgula. 93,47. Quantas casas decimais? 2. Menos 5,6. Quantas casas decimais? 1. Então, um tem 2 e o outro tem 1. Então, todo mundo tem que ficar igual. Aí, eu vou colocar uma casa aqui. Então, vai ficar assim, olha. 93,47. Repete. Menos 5,6. E agora eu coloco 0. Está aí, olha. Agora, duas casas decimais e duas casas decimais. Quando eu precisar completar, eu sempre completo com 0. Agora que as casas decimais já são iguais, o que é que eu faço? Segundo passo, arme a conta de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Então, vou armar a conta. Aqui vai ficar 93,47. Não coloco os números grudados um no outro. Aí eu começo do que está atrás, viu? Quando eu for colocar outro, aí. 0, 6, 5. Menos, olha. Aí eu vou diminuir, certo? E a vírgula fica aqui, ó, uma debaixo da outra. Agora, 7 é 7 menos 0, 7. 4 menos 6, não pode. Então, vou pegar um emprestado. Peguei desse. Aqui era 3. Emprestou 1, então ficou 2. 14 menos 6 é 8. 2 menos 5, não pode. Pego um emprestado. E aqui no 9 ficou 8. 12 menos 5, 7. E aqui embaixo ficou o 8. Aí a vírgula desce para o mesmo lugar, olha. É o que diz a regra, olha. Arme a conta de modo que fique vírgula abaixo de vírgula, subtraia normalmente. No resultado, a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, aqui no resultado, a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, ficou 87,87. Vamos para o próximo número. Eu tenho aqui 83,725. E aqui eu tenho 7,2. Aqui, quantas casas decimais? Olha a regra que diz. Primeiro, iguale as casas decimais, caso necessário. Casas decimais são o quê? Números que estão depois da vírgula. Quantos números depois da vírgula? 3. 3 casas decimais. 1, 2, 3. E aqui só tem uma casa decimal. Então, tem que colocar mais duas. Então, vou repetir. 83,725 menos 7,2. Agora, vou colocar as casas decimais. 1, 2. Agora sim, eu tenho 3 casas decimais. E aqui também tem 3 casas decimais. E agora? Arme a conta de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Então, vou armar a conta, pessoal. Vamos lá armar a conta. Então, vai ficar, olha, 83,725. Agora, eu começo do último algarismo. Não esqueça, ó, 0, 0 e 2. E agora 7. Menos. Esse aqui ficou sem nada, porque não teve para ele, né? Agora diminuindo, olha. Já armei a conta de modo que fique a vírgula abaixo de vírgula. Subtraia normalmente. Então, vou subtrair. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 7 menos 2 é 5. 3 menos 7. Não pode, não dá para subtrair. Então, pega um emprestado. E aqui no lugar do 7 ficou, ou no lugar do 8 ficou 7. 13 menos 7, que vai ficar 6. E agora, 7 não tem com quem subtrair, repete. A vírgula, ou esqueci de colocar a vírgula aqui, né? A vírgula desce para o mesmo lugar, olha. Desceu para aqui.
Então, ficou 76,525. Porque a regra diz que no resultado a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, ela desce aqui para o mesmo lugar, a vírgula. Mais outro exemplo, 6,5 menos 3,79. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas. A regra diz que primeiro iguale as casas decimais caso necessário. Então, vou igualar, né? Todo mundo tem que ficar com 2. Então, vai ficar 6,5 e eu coloco aqui mais um zero, olha. Menos 3,79. Duas casas decimais, duas casas decimais. Todo mundo ficou com duas. Aí eu completei com zero. Agora diz o quê? Arme a conta de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Então, vamos armar a conta. 6,5 e um zero. Agora aqui, olha, 9, depois 7 e agora 3 e a vírgula. Começa do último, viu? Menos. Pessoal, terceiro passo, subtraia normalmente. Então, vamos subtrair. 0 menos 9, não dá. Então, vou pegar um emprestado. Peguei um emprestado. No lugar do 5 ficou 4. 10 menos 9 é 1. 4 menos 7, não dá para subtrair. Então, vou pegar um emprestado. Peguei 1. Aqui no lugar do 6 ficou 5. 14 menos 7, 7. 5 menos 3, 2. Já subtraí. Olha agora. Quarto passo. No resultado, a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, aqui no resultado, a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, ficou 2,71. Vamos para outro exemplo. Letra D. Na letra D eu tenho 8 menos 3,45. Primeiro passo, iguale as casas decimais. Então, vamos igualar. Pessoal, aqui, olha, eu tenho duas casas decimais. E aqui eu tenho quantas? Não tem nenhuma casa decimal. Mas eu sei que a vírgula está aqui, pessoal. Atrás do último algarismo. Quando ela não aparece, ela está atrás do último número. Então, aqui eu vou igualar as casas decimais, olha. 8, vou colocar dois zeros. 1, 2. Para ficar com duas casas também. Menos 3,45. Igual. E agora, meus queridos, vamos armar. Porque já tem aí duas casas decimais, duas casas decimais. Então, ficou 8,00. Agora, atenção na hora de armar. Começa do último. 5, 4 e o 3. E a vírgula. Pronto. Já armei. Agora, eu vou subtrair normalmente. 0 menos 5. Não pode. Então, eu vou pegar um emprestado do que está na frente. Mas isso aqui é quanto? 0. Então, esse coitadinho não pode emprestar para esse. Então, pego do que está na frente. É 8. Vai emprestar um aqui. Então, no lugar do 8 ficou 7. Aqui eu fiquei com 10. Então, 10 agora vai emprestar um para esse. Emprestou um para esse. E aqui no lugar do 10 ficou 9. Agora, 10 menos 5, 5. 9 menos 4, 5. E 7 menos 3, 4. Agora a vírgula desce para o mesmo lugar aqui no resultado, olha. Então, ficou 4,55. Então, muita atenção na hora de pegar emprestado aqui, viu? Vamos para a próxima. Primeiro passo, iguale a quantidade de casas decimais. Aqui tem duas casas decimais, 3,24. E aqui eu só tenho 56. Mas eu já sei que a vírgula está aqui atrás do último algarismo. Então, eu vou igualar as casas decimais. Então, vai ficar 56, aí eu coloco dois zeros. 1, 2. Menos, olha agora, 3,24. 3,24.
Então, aqui eu tenho duas casas decimais e aqui também duas casas decimais. Já estão iguais. Ótimo. Então, vamos armar a conta. 56,00. Pessoal, começo aqui do último, viu? Olha, 4, 2 e o 3. Menos. Aqui não tem, fica assim mesmo. Então, vamos diminuir. 0 menos 4. Não pode. Então, eu vou pegar emprestado desse que está na frente. Esse não tem nada para emprestar. Então, esse daqui, esse 0 aqui, vai pegar do 6. Então, pegou 1 do 6, colocou aqui. Aqui ficou 10. E no lugar do 6 ficou 5. Porque tirou 1 para trazer para aqui. Agora, 10 vai emprestar para esse último 0 aqui. Então, aqui ficou 9. 10 menos 4 é 6. 9 menos 2 é 7. E aqui, 5 menos 3, 2. E aqui ficou 5. Eita, esqueci de colocar a vírgula aqui, não foi? Agora, no resultado, a vírgula desce para o mesmo lugar, olha. Então, ficou 52,76. Então, nós já fizemos aqui a subtração de números decimais.